Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula, nosso concurso aí. E agora nós vamos falar nessa aula do CPC 12, que trata ali do ajuste a valor presente, tá certo? Então nós temos lá na Lei 6.404 que fala que os direitos e obrigações de longo prazo serão ajustados ao valor presente e os de curto prazo que tiverem efeito relevante. É isso? Tanto os direitos como as obrigações de longo prazo. Entretanto, logo de cara, a gente tem 4 itens que a gente não vai ajustar a valor presente. 4, certo? Ativo e passivo fiscal diferido não é ajustado a valor presente. Empréstimo do BNDES não é ajustado a valor presente. Mútuos entre partes relacionadas, você não ajusta valor presente. E também não se ajusta o valor presente adiantamento em dinheiro para recebimento ou entrega de bens ou serviços. Quando você adianta um valor em dinheiro para um recebimento de uma quantidade fixa de ativo, né, isso representa já ali um ativo não monetário e não vai ser ajustado ao valor presente. Se ajusta ao valor presente aqueles ativos monetários. Ativo não monetário, imobilizado, né, estoque, isso você não ajusta ao valor presente. E esse adiantamento em dinheiro para recebimento ou entrega de bem ou serviço, isso, um ativo não monetário que não vai ser ajustado ao valor presente. Tá certo? Beleza. Aí o pronunciamento traz lá, né, umas perguntas que ele vai respondendo. Qual é o momento do ajuste ao valor presente? Então, o ajuste ao valor presente, pessoal, é quando do reconhecimento inicial você vai ajustar a valor presente. Tá certo? E assim, quando a gente vai ajustar valor presente, eu preciso de 3 coisas: o valor futuro, a taxa e o tempo. Então, o valor presente vai ser igual o valor futuro, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Eu chego ali o valor presente. Agora, olha só, no conceito de valor presente, essa taxa que você ajusta inicialmente, ela é mantida durante todo o prazo do contrato, certo? É mantida durante todo o prazo do contrato. Por que eu estou te falando isso? Porque você já estudou, eu sei, você já estudou o valor justo, e uma das técnicas do valor justo é a abordagem de receita. E no conceito, lá na abordagem de receita, a gente utiliza o valor presente, certo? E quando você vai utilizar o valor presente, né, nesse viés de achar o valor justo, vai ser o valor futuro, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ok. Só que essa taxa aqui, pessoal, é a taxa de mercado. Essa taxa vai mudando de ano para ano. E se eu quero o valor presente, vai ser mantida aquela mesma taxa inicial do contrato. Agora, se eu quiser o valor justo, utilizando o conceito de valor presente, abordagem de receita, aí eu pego a taxa de mercado. Isso é importante, tá certo? Então, beleza. Então, o ajuste é feito quando do reconhecimento inicial. Aí tem algumas perguntas, se você vai ajustar somente passivos contratuais ou passivos não contratuais. Tanto passivos contratuais quanto não contratuais, tanto as obrigações legais vão ser ajustadas ao valor presente, quanto as obrigações presumidas também, né, não formalizadas, serão ajustadas ao valor presente. Uma coisa importante que quando você vai ajustar, não é a taxa nominal, é a taxa efetiva de juros. E ela não é líquida dos efeitos fiscais, ela é antes dos tributos. É antes dos tributos, ou seja, é a taxa bruta, tá certo? A taxa bruta não é líquida dos efeitos fiscais, é antes do tributo. Lembrando, os juros são exponenciais, tá certo, pessoal? Beleza. Aí, se você vendeu a prazo por um valor diferente do à vista, aí você vai ter ali um ajuste ao valor presente. Isso, com o passar do tempo, vai ser uma receita financeira. Mas no momento inicial, a gente tem lá uma receita financeira a apropriar. Tá certo? E a gente vai mostrando aqui nos registros, tá certo? Mas você tem que lembrar 4 ativos que você não ajusta o valor presente e essas informações que são importantes numa eventual questão teórica. A taxa é a taxa efetiva, não é líquida dos efeitos fiscais, os juros não são lineares, são exponenciais, tá certo?
O que mais? O ajuste no momento inicial, tantos passivos contratuais quanto não contratuais serão ajustados ao valor presente. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Olha só, questão aí de número 13. Em relação ao ajuste a valor presente, considere: para transações a curto prazo, quando o efeito não é relevante, é permitida a simplificação e dispensa do cálculo do ajuste ao valor presente. Perfeito. Os de curto prazo, você só vai ajustar a valor presente se tiver o quê? Se tiver efeito relevante. Nas transações de longo prazo, com juros implícito ou explícito embutido, deve-se fazer o ajuste ao valor presente. Perfeito. O método a ser utilizado é a taxa nominal, não, a taxa efetiva e não é líquida dos efeitos fiscais, certo? A taxa é a taxa efetiva de juros e não é líquida dos efeitos fiscais. Os conceitos de ajuste a valor presente e valor justo têm o mesmo significado. É errado, né? É errado. Valor justo é o valor com base na premissa de mercado. Valor presente, não. É outra. Ah, Silvio, mas a gente pode sim. Uma das técnicas de valor justo, se não tiver, uma das técnicas é você trazer o valor presente. Mas mesmo assim, quando você vai utilizar a técnica do valor presente, tem uma diferença entre o próprio valor presente, né, pessoal? É o quê? É a taxa. Você utiliza a taxa de mercado. Valor justo é com base nas premissas de mercado. Então não são sinônimos, não. Então, item 1 e 2 corretos, gabarito letra B. Não é uma conta que deve ser ajustada a valor presente. Provisão você ajusta a valor presente. Contas a receber, contas a receber com juros, não circulante, ajusta. Contas a pagar, não circulante indexado, ajusta. Empréstimo concedido, ajusta. Adiantamento em dinheiro para recebimento ou entrega de bens ou serviços, isso é um ativo não monetário que não vai ser ajustado ao valor presente. Adiantamento em dinheiro para recebimento ou entrega de bens ou serviços não vai ser ajustado ao valor presente. Agora vamos ver umas questões. Olha só. As seguintes vendas de mercadoria foram realizadas pela empresa Vela Cheirosa, S.A. As vendas ocorreram no dia... Normalmente ele vai vender no dia 1º do 12, para ter um reconhecimento de uma receita financeira ali ainda naquele ano, em 2021. Sendo que as vendas a prazo vencerão integralmente em 1/12 de 2023, 2 anos. A taxa de juros praticada pela empresa para as vendas a prazo é 0,398 ao mês, o que equivale a 4,88 ao ano, e 10% em 2 anos. E o que me interessa vai ser esses 10%, né, pessoal? Então, olha só, houve vendas à vista, de quanto? De 1.500.000. E você vendeu a prazo, quanto? 1.980.000, para ser recebido em quanto tempo? Em 2 anos. Mas o registro da venda vai ser correspondente à venda à vista. Então eu vou ter que trazer isso aqui a valor presente. Quem vai ser o valor presente? É o valor futuro, mais a taxa elevado ao tempo. Mas ele já me deu o que é 10% para os 2 anos. Então vai ser 1.980.000 dividido por 1,1. 1.980.000 dividido por 1,1 vai dar 1.800, né? 1.980.000 dividido por 1,1, 1.800.000. Então aquela venda a prazo trazido a valor presente é 1.800.000. Então o valor da receita de vendas, pessoal, é 3.300.000, tá certo? O valor da receita de vendas é 3.300.000. Então aqui é como se eu tivesse assim, débito de caixa. Qual é o valor que vendeu à vista? 1.500.000. Débito de clientes, 1.980.000. Crédito de receita com vendas, 3.300.000, certo? E essa diferença entre 1.800.000 e 1.980.000, que dá 180.000, é isso aqui que é o ajuste a valor presente, que isso vai ser uma receita financeira a apropriar
no valor de 180 mil. Ok, né? Então, já sei que a receita de vendas foi 3 milhões e 300, mas você, Ed, vai convir comigo que como vendeu em 2021, a gente vai ter uma parte disso aqui que vai acontecer o fato gerador desses 180 mil. E quanto é? Como é que eu calculo o valor da receita financeira? Então, é só o mês 12. Ele diz que a taxa ao mês é 0,398%. Vezes quem, pessoal? E esses juros vai incidir aqui. Se a venda fosse à vista, era 1.800.000. Então, eu vou aplicar isso aqui em cima de 1.800.000. Muitas vezes você nem precisa, né, resolver isso aqui. Vamos lá nas questões. Ele disse, né, que vai ter isso apenas. Não, eu já sei que tem uma partezinha de receita financeira. E o valor da receita de vendas foi quanto? Foi 3 milhões e 300. 3 milhões e 300. Eu sei que vai ter uma pontinha de receita financeira que eu me deu preguiça de calcular. Ó, não é só 3 milhões e 300 de receita de vendas, vai ter um pedacinho de receita financeira. Ah, Silvio, mas eu gosto de calcular. Você não precisava. Mas se você quiser calcular, você vai pegar ali aquele 1.800.000, certo? 1.800.000 vezes 0,398%, que vai dar 7.164. Aí qual é o lançamento, Silvão? Aí você debita essa receita financeira apropriada e credita receita financeira de 7.164. Gabarito B de bola. Questão 16 aí, olha de onde ela é, né? Cefaz, Goiás, último concurso. Questão bacana a gente tinha que trazer aqui. Olha só, em 1/12, a empresa rapidinho adquiriu a prazo 2 milhões e 70 um lote de mercadoria para revenda. O prazo de pagamento era superior a 12 meses da data da compra e a taxa de juros praticada pelo fornecedor para suas vendas a prazo era de 0,8 ao mês, equivalente a 15% no prazo concedido à empresa compradora. A empresa pagou adicionalmente os seguintes encargos para dispor das mercadorias: 80 mil de transporte mais 10 mil de seguro. Sabe que no diversos gastos, né, pela empresa para dispor estava incluído os seguintes tributos. Se estavam incluídos os tributos, né, a gente vai tirar os tributos recuperáveis, que eles não são custos, certo? A gente tira aí esses tributos recuperáveis porque eles não são custos. Os impostos não recuperáveis, eles já estão lá, eles são custos, eles vão ficar lá mesmo, né? Esses tributos recuperáveis. Aí ele falou que a empresa pegou, né? Não tinha estoque, vendeu 80% dessas mercadorias por 3 milhões, sabendo que os impostos incidentes na venda foram de 450 mil. Ele quer o impacto no resultado. Ele quer não só no resultado com mercadoria, o lucro bruto, o impacto no resultado. Então eu vou ter vendas brutas aqui, foi no valor de 3 milhões. Aí eu vou ter de dedução esse ICMS, né, os tributos incidentes sobre vendas. Vou até colocar aqui, tributos incidentes sobre vendas, que ele falou que foi de 450 mil, portanto, o valor das vendas líquidas foi 2.550.000. Aí eu tenho que diminuir do custo da mercadoria vendida, não sei quanto é, mas vai ser 80% do valor das compras, 80% do que foi lá para o estoque, que ele falou que vendeu 80% dessas mercadorias. Aí a empresa comprou a prazo. Então, ela comprou a prazo, foi 2 milhões e 70, né? Eu vou precisar trazer esse valor a valor presente. Então, o valor futuro, mais a taxa elevada ao tempo, o valor futuro foi 2 milhões e 70, mas ele disse que foi 15%, né, pelo prazo. Então, eu vou dividir aqui por 1,15, certo? 2.070 dividido por 1,15, e isso vai me dar, né, 1.800, 1.800.000. Então, quando a empresa comprar, ela vai debitar estoques, ó, 1.800.000, credita lá fornecedores 2 milhões e 70, e essa diferença, isso vai ser o ajuste a valor presente. São os encargos financeiros a transcorrer, 270 mil.
Só que, pessoal, lá para os estoques da empresa, ela vai levar outros valores, né? Ela vai levar o valor da mercadoria, mas quando compra que paga, a empresa pagou mais transporte. Então, no valor do estoque dessa empresa, além do valor correspondente à mercadoria, que é 1.800.000, teve ali o gasto de transporte mais 80.000, teve o gasto de seguro mais 10.000, e eu tenho que tirar os tributos recuperáveis que ele falou, que era 290.000. Porque os tributos recuperáveis eles já estão nesses valores e não é custo, a empresa recupera, tá certo? Então eu vou ter ali 1.890.000, que é 1.800.000, mais 80 mais 10, menos 290.000, que vai me dar 1.600.000 é o valor que vai para o estoque. Então, o CMV vai ser 80% de 1.600.000. Então, aqui eu vou ter um custo de mercadoria vendida de quanto? 80% de 1.600.000 vai dar 1.280.000. Portanto, o lucro bruto vai ser 2.550 menos 1.280. Que vai dar ali 1.270.000 é o lucro bruto. Você até já tinha resposta, muita gente podia ter marcado, mas ele não quer o resultado com mercadoria, ele quer o resultado, o impacto total no resultado. Aí o que foi que aconteceu? Isso aqui foi vendido em 1/12, e ele me deu, ó, quando ele dá essa taxa mensal, fique com medo, que ali vai ter o reconhecimento de um mês de despesa financeira. Aqueles encargos financeiros ali a transcorrer, eles vão se transformar em despesa financeira. De quanto? Qual vai ser o valor ali? Então, vai ser 0,8% de quanto? De 1.800, que era o valor à vista, 0,8%, que vai dar uma despesa financeira de 14.400, tá certo? Então, além disso aqui, a gente vai ter essa despesa financeira de 14.400. Aí sim a gente vai ter um lucro antes lá do imposto de renda, e impacto total no resultado, né? Seja lá o que for, um lucro de quanto? De 1.255.600. Eu falo sempre que essa prova da Cefaz Goiás foi uma prova diferenciada. E esse aqui foi uma coisa interessante, por isso que, né, a gente, mesmo sendo uma questão velha, a gente tem que trazer todas as questões velhas, aí, mais velhas, mas que foram questões diferenciadas da FCC, eu vou estar trazendo aqui para que você esteja bem preparado para tudo que possa estar lá na tua prova. Então, ficar atento aí. Comprou, mas vai ter um reconhecimento de uma despesazinha financeira. Ele pediu impacto no resultado, ele não pediu resultado com mercadoria, tá certo? Portanto, aí, gabarito, letra C. Essa questão aqui também foi uma questão bem bacana, né, pessoal? Essa questão foi uma questão bacana pelo seguinte, porque foi uma questão mais antiga, e eu trouxe aí questões mais antigas, devido aí, né, ser uma questão que marcou época, certo? E a gente aqui, nesse concurso, a gente tem que estar preparado. A empresa é melhor do que ficar trazendo as questões recentes e questões, né, que não vão ser cobradas aí num concurso de nível maior, que foram esses outros concursos que aconteceram aí, certo? Aí nós temos. A empresa comercial de produtos adquiriu mercadorias para serem comercializadas. Aí nós temos, a aquisição foi realizada a prazo para pagamento em junho e o valor a ser pago na data do vencimento é 980, mas se a empresa tivesse sido adquirido à vista, teria pago 800. Então ela debita aqui o estoque, o valor da compra correspondente à compra à vista, 800.000, vai ter uma dívida com fornecedor de quanto? De 980, e essa diferença vai ser o quê? Vai ser encargos financeiros aí a transcorrer, certo? Encargos financeiros a transcorrer de 180.000, certo? De 180.000.
Beleza. Aí ele falou isso aí. Então, beleza. Aí ele diz depois também que a empresa pegou, tá certo? E em 30/11, ela vendeu 50% dessas mercadorias por 700 mil para ser entregue em julho. Mas se o cliente tivesse comprado à vista, teria sido 480. Então, houve uma venda daquela mercadoria que comprou. Então, quando comprou essa mercadoria, ele vai debitar aqui clientes. Qual o valor que ele vai receber? 700 mil, mas se fosse à vista, receita de vendas, teria sido 480. Então aqui, pessoal, a gente vai ter uma receita financeira a apropriar. Quando você compra encargos financeiros a transcorrer, quando você vende uma receita financeira ali a apropriar. Beleza, né? Aí nós temos, né, 780. Aí nós vamos pegar, beleza ali. Então, isso aqui, quando você comprou, isso vai ficar assim no seu ativo, ó. Vai ficar aqui, fornecedor, 980 mil. Isso aqui é o ajuste a valor presente, sendo ajustado ao valor presente de 180 mil. Portanto, ele ficou com esse valor de 800 mil. Quando você vendeu, aí vai ficar aqui, ó, clientes... 700 mil, sendo essa receita financeira apropriada é o ajuste a valor presente, esses 220 mil. Certo? 220 mil. Então, o valor aqui que vai ficar, ó, né, aqui é quanto? É esses 480 mil, quando comprou e vendeu. Ok. Se o cliente tivesse adquirido as mercadorias à vista, sabe-se que essa empresa fosse liquidar a dívida com o fornecedor em 31/12 de 2013, pagaria 808 mil. Ele está querendo me dizer que essa dívida com o fornecedor, se ele fosse pagar aqui em 31/12, era 808 mil. E se o cliente antecipasse o pagamento do valor da venda, a empresa receberia não 480, receberia 489.600. Aí presta atenção, né? Esse valor aqui muda porque, ó, o valor fornecedor vai continuar 980. Esse valor aqui que mudou foi aquele ajuste a valor presente que foi para o resultado, aqueles encargos financeiros a transcorrer, que eles vão para o resultado. E quando eles vão para o resultado, eles se transformam em despesa financeira, tá certo? Então vai transformar em despesa financeira aquele ajuste a valor presente, que é os encargos financeiros a transcorrer. E é justamente esse valor da diferença, foram esses 8 mil. Aqui a mesma coisa, isso aqui foi de 480 para 489, foi esse ajuste a valor presente que foi para o resultado. E esse ajuste a valor presente é uma receita financeira a apropriar, que quando vai para o resultado, isso gera uma receita financeira. Então houve uma receita financeira de 9.600. Então ele quer saber, houve o quê? Um resultado com vendas. Então qual foi o valor do resultado com vendas? Ó, a receita de vendas está aqui, ó, o valor das vendas líquidas, 480 mil. E o custo da mercadoria vendida? Ó, toda a mercadoria que ele comprou teve um custo de 800, mas o CMV é metade, que ele falou que vendeu metade. Então, o CMV vai ser 50% de 800 mil. O CMV vai ser igual a 400 mil. Então, de cara, eu sei que o lucro bruto, o resultado com mercadoria, vai ser 480 menos 400, que vai dar 80 mil, certo? O lucro bruto é 80 mil. O lucro bruto foi 210? Não. O lucro bruto foi 80 mil. Já era suficiente para você marcar, Silvio. E por que você fez esse negócio todo para saber quanto houve de despesa financeira, de receita financeira? É para você ver, porque é uma questão dessa. Só caiu essa questão esse ano aí, né? O último ano que caiu, mas essa questão é bacana para você saber se aquele valor mudou, aquilo ali foi consequência da despesa financeira que você reconheceu no resultado. Se o valor que você receber mudou de 480 para 489, foi consequência da receita financeira que você
apropriou no resultado. Então aqui houve uma receita financeira, ó, de 9.600 e houve uma despesa financeira de 8.000, que é essa diferença. Então essa questão aqui é bem legal, tá certo? Né? Que é essa aqui, que fala aí desses valores a prazo e à vista. Tá certo, pessoal? E aqui, né, a gente termina aí nossa aula de ajuste a valor presente, ficar com cuidado, né, com aquelas 4 situações que não serão ajustadas a valor presente, principalmente aquela coisa do ativo e do passivo fiscal diferido e adiantamento em dinheiro para recebimento ou entrega de bens ou serviços não são ajustados a valor presente. Um grande abraço e até a próxima aula.